Eu gostaria de pensar nessa noite com os irmãos, e eu quero a paciência de vocês, mesmo com esse calor. Se você estiver com sede, peça para o irmão trazer água para você, peça, senta do lado de alguém que tem um ventilador. Eu vi que o pessoal trouxe ventilador, mas cada um trouxe o seu, pastor. Que coisa interessante. Eu pensei que eles iam distribuir esse ventilador pelo tempo, botaram só em cima deles, olha lá, coisa bonita, né? E nós ali do outro lado do calorão, falei, traz um pouco de água para a gente. O desafio para vocês, queridos, que não trouxeram ventilador, é que amanhã vocês tragam um ventilador para você, cada um traga o seu, tá bom? Arruma aqui um negócio, aquele fio com extensão, bota em cada canto ali uma extensão, pastor. E aí então cada um terá liberdade, inclusive, de usar seu próprio ventilador. Eu quero pensar então, eu quero paciência de vocês para que nós possamos juntos, obrigado irmãos, juntos pensarmos sobre uma igreja militante ou vivendo um verdadeiro avivamento espiritual. E para isso eu escolhi o texto de Atos dos Apóstolos, um texto clássico, e assim, comum. Acho que a maioria dos cristãos já sabem de cor, já devem ter ouvido centenas e até talvez os mais antigos, milhares de sermões. Então não vou trazer nada novo aqui. Eu só quero reforçar algo que a palavra de Deus nos orienta para pensarmos sobre o que de fato é viver uma vida avivada ou uma vida na dependência exclusiva do Senhor. E por isso, então, eu gostaria que você lesse comigo o texto de Atos dos Apóstolos. Vocês sabem de volta, então vocês vão recitar comigo, certo? O pessoal que está de lá está sendo privilegiado, porque aqueles que não sabem o texto, pelo menos vão ter a oportunidade de ler, mas eles vão ver vocês. Se vocês não recitarem, é porque vocês precisam saber de qual é esse texto. Sabe qual é o texto? Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó, vamos juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E Deus aplica a sua palavra no nosso coração. Queridos, eu acredito que nós estamos na iminência de um grande avivamento espiritual. E explico por quê. Eu li sobre vários autores sobre esse tema de avivamento, e desde o Velho Testamento, desde a época lá dos Hebreus até os dias de hoje, aconteceram pelo menos 3 coisas para os avivamentos acontecerem. A primeira delas é que havia uma apatia com relação às pessoas que se diziam comprometidas com Deus, e elas estavam se preocupando consigo mesmas e esquecendo de fazer alguma coisa em prol da sociedade. Mas uma segunda coisa que aconteceram, ou que provocaram os grandes avivamentos, é que havia uma falta de confiança nas pessoas que deveriam ser alguém para proporcionar o benefício da sociedade, que eram os políticos da época. E uma terceira coisa é que as pessoas, elas não estavam mais acreditando umas nas outras. E aí então, algumas pessoas começaram a ser tocadas por Deus para que elas fossem o canal do avivamento do Senhor, e a partir dessas pessoas foram se juntando outras pessoas. E aí então Deus, ele começou a fazer um grande movimento, e todos esses avivamentos aconteceram com pessoas simples que começaram a buscar exclusivamente a dependência do Senhor, entendendo que Deus precisava fazer alguma coisa através da vida delas. E um livro que eu li que me chamou muita atenção, do John Armstrong, O Verdadeiro Avivamento Espiritual, da editora Vida. Nesse livro, Armstrong, ele cita pelo menos 3 características dos grandes avivamentos. A primeira característica do grande avivamento, irmão, sabe qual foi? Lê lá comigo, vamos ler juntos. E você que está me acompanhando, passa aí a primeira característica do grande avivamento conforme Armstrong. Pode passar, já foi. Vamos lá, vamos ler juntos. O avivamento espiritual dá prioridade à palavra. Na concepção de Armstrong, as mensagens bíblicas, as mensagens que são pregadas tanto nos púlpitos, quanto nas casas, quanto nos lugares onde os cristãos estão, são como raios celestes que penetram as mentes
incendeiem os corações dos cristãos, motivando-os a viverem sob a direção de Deus. Segunda característica, conforme Armstrong, é que o genuíno avivamento ele gera comunhão. E Armstrong diz que há um respeito mútuo entre os cristãos, onde eles vivem de fato o que é comum entre eles: Cristo, o Senhor, Cristo, o Salvador. O homem que precisa de um Senhor, que precisa de um Salvador, e se entrega integralmente a esse ser chamado Jesus Cristo, e aí passa a viver exclusivamente para Jesus, independente da denominação, independente de se é de A ou de B, mas que glorifica o Senhor acima de todas as coisas. E a consequência é que essa harmonia provoca no coração de Deus aquilo que vai fazer o ecoar da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo em todos os quadrantes do planeta Terra. Terceira característica, conforme Armstrong, é que o avivamento espiritual ele valoriza a oração, ou seja, os cristãos eles são despertados a orar mais em todos os lugares e são contagiados para orar cada vez mais e com mais intensidade para buscar a orientação do Senhor sobre a vida deles. E a terceira característica que já passou ali é que o verdadeiro avivamento ele provoca no coração dos cristãos a buscarem uma vida de inteira dependência do Senhor através da oração. Lendo outros livros, eu vi mais algumas características, mas que quero destacar apenas mais duas características além dessas três de Armstrong. É que, primeiro, o avivamento espiritual ele estimula os cristãos a testemunharem a sua fé, ou seja, os cristãos eles se despertam através de uma vida vivida, ou seja, aquilo que eu vivo é aquilo que eu falo, e aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. E aí a consequência é que os cristãos eles são despertados através de uma vida vivida e falada, testemunharem a sua fé. A segunda característica que acrescento às três de Armstrong é que o avivamento espiritual provoca no cristão um sentimento de verdadeiro adorador, ou seja, há um anseio, há um desejo, há uma ânsia no coração do cristão de realmente vivenciar cada vez mais a dependência do Senhor e principalmente vivenciar a alegria de adorar a Deus em qualquer lugar, na casa, no trabalho, em qualquer lugar onde estiver, ser uma referência do Senhor. E eu creio que a primeira igreja cristã que experimentou esse grande avivamento foi a primeira igreja cristã, a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos entender esse contexto. Se você for conferir na sua Bíblia, no Evangelho conforme narrou o evangelista Mateus, no capítulo 28, nos versículos de 18 a 20, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, logo que ele ressuscita, e só depois que ele ressuscita, ele chama os seus discípulos e diz para eles o seguinte: é-lhe dado todo o poder. Talvez a sua versão esteja escrito autoridade, talvez a sua versão esteja escrito virtude. Fato é que quando Jesus Cristo utiliza essa palavra, foi a primeira vez que ele se utiliza de uma palavra que não sabemos em que língua ele falou, não sabemos se ele falou em aramaico, não sabemos se ele falou em hebraico, não sabemos se ele falou em siríaco, que era um dialeto hebraico muito comum na época. Fato é que essa palavra que Jesus utilizou foi traduzida para o grego, que é exousia, poder sobrenatural, poder que só Jesus Cristo tem, poder que vem dos céus. E aí ele diz o seguinte para os seus discípulos: é dado todo o poder dos céus e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo, se Jesus Cristo disse que estaria com os seus discípulos, que estaria com os seus seguidores todos os dias, logo ele está aqui. Logo, ele deve ser a pessoa mais importante desse povo. Logo, nós estamos aqui para reverenciá-lo, assim como diz a irmã no momento dos cânticos. Nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para exaltá-lo, nós não estamos aqui só para cantar, nós não estamos aqui só para ouvir um pregador, nós não estamos aqui só para celebrar esse momento magnífico da construção desse templo. Nós estamos aqui para adorar aquele que de fato é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter essa compreensão todas as vezes que nos reunimos, aonde estivermos, devemos reverenciar esse Senhor chamado Jesus Cristo. E aí,
ele passa alguns dias com os seus discípulos, mas ele volta para os céus. Mas antes de voltar para os céus, ele reúne de novo os seus discípulos, porque estava tendo um burburinho entre eles. Qual era o burburinho que estava entre eles? Tá bom, Jesus Cristo já foi sacrificado, ele já cumpriu aquilo que tinha que cumprir, já nos deu a ordem dele, ele disse que estaria conosco, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos desembanhar a espada, vamos conquistar Roma, vamos conquistar o mundo, e vamos fazer com que o cristianismo, ou o cristão, ou as pessoas que seguem Jesus Cristo dominem o mundo. E aí então Jesus Cristo diz para eles que não era dessa forma que eles estavam entendendo, porque o reino dele não é físico, o reino dele é espiritual. E aí então eles começaram a perguntar para ele o seguinte, propriamente Pedro era aquele cara foi, sabe aquele camarada que fala antes de pensar? Pedro era mais ou menos esse tipo de pessoa. E aí provavelmente alguém diz para Pedro o seguinte: Pedrão, Jesus falou que ele estaria conosco, Jesus falou que nós íamos conquistar o mundo, agora pergunta para ele quando que vai acontecer isso. Então eles perguntam para Jesus, e aí Jesus diz para eles o seguinte: não compete a vocês saberem sobre essas coisas futuras, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus utiliza dessa expressão, e ela é traduzida para o grego não exousia, quando ele fala lá em Mateus, mas dinamis, ou dunamis, ou dinamite. Ou seja, o Espírito Santo é descer sobre os cristãos, sobre as pessoas que eram discípulos de Jesus Cristo, num dia de Pentecostes, e aí para eles fazerem, sabe o quê? Falarem de Jesus, só para isso. Vamos tentar entender então por que Jesus Cristo diz isso. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, logo depois que ele fala isso para os outros discípulos, ele volta para os céus. E aí, se você for conferir na sua Bíblia, nos versículos 10 e 11 desse capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos diz que os discípulos ficaram esperando Jesus voltar. Então você imagina aquele momento fantástico, aquele momento especial, único na história da humanidade, quando Jesus Cristo, ele então vai assunto aos céus, ele está aqui no meio dos discípulos, diz para eles, as últimas palavras de Jesus Cristo é essa: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E volta para os céus. E eles ficam lá esperando Jesus Cristo voltar. E eles ficaram tão extasiados com a subida de Jesus Cristo, que não perceberam que tinha do lado deles anjos, que disseram para eles o seguinte: gente, esse Jesus Cristo que vocês viram ser assunto aos céus, um dia ele vai voltar. Ou seja, o que os anjos estavam dizendo para aqueles homens? Tudo que Jesus Cristo tinha que fazer na face da terra, ele já fez. Agora, ele deixou vocês como testemunhas para anunciarem que ele é a única fonte de salvação para a humanidade. E aí, queridos, eles ficam lá em Jerusalém, só que eles tinham que esperar a promessa. E por isso que aconteceu naquele dia magnífico, único na história da humanidade, a descida do Espírito Santo. Que coisa linda foi aquele momento. Porque até aquele momento, Deus ele sempre proporciona um cenário suficiente para que haja a manifestação dele. E antes do dia de Pentecostes, nesse dia que houve a descida do Espírito Santo, o mundo não estava preparado ainda. Por quê? Porque as ruas que levavam aquelas outras nações que estavam ali em redor e outras até mais distantes, não estavam pavimentadas o suficiente as pessoas chegarem até em Jerusalém. E aí, se você for observar na sua Bíblia, tinha aproximadamente 16, 17 nações ou nacionalidades, ou pessoas que falavam outro tipo de língua e que não entendiam o aramaico, ou o hebraico, ou o siríaco. E eles estavam naquele dia, quando houve a descida do Espírito Santo. E aí foi um momento único. E como Jesus Cristo falou que eles receberiam o dunamis, ou dinamis, ou dinamite. Dinamite funciona com o quê? O fogo. Por isso,
Pentecostes, o Espírito desceu como línguas de fogo. E aí, quando desce aquele momento na história da humanidade, para que a gente possa entender, inclusive, alguns irmãos muito bem intencionados, às vezes confundem essa questão de Pentecostes. Mas você sabe o que significa Pentecostes? Nada mais, nada menos do que o 50º dia, ou seja, 50 dias depois. 50 dias depois de quê? O Pentecostes é histórica e simbolicamente ligado ao festival judaico da colheita, que comemora a entrada ou a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do Êxodo. Meio cristão, nosso meio, o Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo, no dia do nascimento da primeira igreja cristã. Precisamos entender por que aconteceu esse fenômeno. Se você for conferir na sua Bíblia, no livro do Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo número 10, todas as pessoas falavam uma só língua, certo? A partir do capítulo 11, quando os homens eles queriam ser mais do que Deus, começaram a construir uma torre, e eles então se arvoraram, eles começaram a se achar. Sabe aquele negócio de se achar? Sabe aquela pessoa que se acha melhor que as outras? Os homens começaram a se achar melhor do que Deus, e Deus, para poupá-los, ele desce dos céus e confunde a língua dos seres humanos. Foi ali que surgiram as nações. Você imagina, pastor Elias, nós dois falamos a mesma língua, português, então começamos a construir aqui esse tempo. Aí passa o tijolo, pega a massa e tal, e daqui a pouco começa a falar de uma forma que você não entende. Aí o outro começa a falar de outra forma que o outro não entende. Aí o que acontece? As pessoas que falavam a mesma língua começaram a se juntar, e aí então ali surgiram as outras nações. De Pentecostes, a Bíblia nos diz que tinha aproximadamente 16 nacionalidades, 16 povos que falavam línguas diferentes, e eles ouviram em aramaico, em hebraico, em siríaco, sei lá em que língua que eles ouviram, e eles entenderam nas suas próprias línguas e começaram a glorificar a Deus nas línguas. E aí aconteceu o fenômeno do Pentecostes. E naquele dia, queridos, na descida do Pentecostes, a Bíblia, na descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, a Bíblia nos diz que o povo que saiu dali, eles foram para suas cidades, eles foram para os seus países, e aí eles tinham agora o dunamis, a dinamite, o Espírito Santo sobre as suas vidas, porque toda pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e reconhece que é um pecador, e que precisa de um Salvador, e que esse Salvador se torna o seu Senhor, consequentemente essa pessoa se torna uma testemunha de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2. Só que os discípulos ficaram lá em Jerusalém. E aí nós vamos entender então por que acontece algumas coisas espetaculares na história da humanidade para que o Evangelho chegasse até nós. Mas para isso precisamos, eu quero provar para vocês que aquela igreja foi a primeira igreja que experimentou o grande avivamento, ou o primeiro grupo de pessoas cristãs que experimentaram o grande avivamento. E eu destaco 4 características, pelo menos 4 características que denotam o norteado avivamento daquela igreja. A primeira característica foi a ousadia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo número 40, mas a Bíblia nos diz que esses homens que estavam lá no dia de Pentecostes, e eles então anunciaram Jesus Cristo, eles começaram a pregar Jesus Cristo, e as pessoas começaram a entender na sua própria língua, e começaram a perguntar para eles: agora o que a gente faz? Aí o que Pedro, Tiago, João e os outros discípulos disseram para eles? E com muitas outras palavras os exortava e testificava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, deixem de fazer as coisas erradas que estão fazendo, para agora viver uma nova vida. Isto é ser ousado. Mas o segundo texto que eu quero destacar para os irmãos, quando Pedro e João eles foram presos,
eles estavam diante das autoridades, e as autoridades começaram a inquirir tanto Pedro quanto João, ameaçando-os de morte, dizendo que eles não deveriam continuar falando de Jesus Cristo. Aí o que eles dizem em Atos capítulo 4, versículo 12? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. As autoridades ficaram mais aborrecidas ainda e disseram para eles o seguinte: nós vamos soltar vocês, porque o povo lá fora está pedindo para soltar vocês, mas se vocês continuarem falando desse tal de Jesus Cristo, vão pegar vocês às escondidas, vão matar vocês. Aí o que Pedro e João diz para eles, Atos capítulo 4, versículo 20: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles conviveram com Jesus, e eles viram tantos milagres que Jesus Cristo realizou, e agora eles, cheios do Espírito Santo, deveriam agora ser testemunhas desse Jesus Cristo onde eles fossem. Por isso que o tema de missões estaduais do ano passado foi por onde eu for. Por isso que o tema desse ano de 2024 de missões estaduais é inconformados, porque nós temos que estar inconformados com a sociedade petrificada pelo pecado, corrompida pelo pecado, distante de Deus, que precisa de salvação, e só tem a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Só, queridos, que essa ousadia não foi suficiente para a igreja se espalhar como Jesus Cristo tinha dado ordem para os discípulos. Por quê? Eles ficaram só em Jerusalém. Sabe esse negócio de entender esse texto como aqueles cristãos da igreja primitiva entenderam? Olha como que eles entenderam esse texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, certo? Eles estavam em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que eles entenderam? Eles entenderam que eles deveriam primeiro falar em Jerusalém, para depois falar em Samaria e até os confins da terra. Só que o texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo? Jesus Cristo diz para eles o seguinte: enquanto vocês falam de mim aqui em Jerusalém, falam também de Jesus Cristo, o Salvador, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Mas como que ia fazer isso? Só através da ação do Espírito Santo, só através do dunamis, ou do dínamos, ou da dinamite. Ou os cristãos deveriam, os apóstolos, os discípulos se tornaram apóstolos, deveriam se espalhar pelo mundo, e eles ficaram só lá em Jerusalém. Você sabia que tem muitos cristãos nos dias de hoje que continuam vivendo dessa forma? Vamos pegar o evangelho aqui, está bom demais, é muito gostoso, é muito cômodo. Para que nós vamos investir, por exemplo, na China? Para que nós vamos investir, por exemplo, no Amazonas? Por que nós vamos investir, por exemplo, na Índia? Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos tentando impedir que jorre o Espírito Santo por todo o planeta Terra, e impedimos aquilo que Jesus Cristo deu como ordem para os seus discípulos, que ele só vai voltar no dia que todas as pessoas do planeta Terra ouvirem falar de Jesus Cristo. Não necessariamente quer dizer que elas vão aceitar, mas elas precisam ouvir, e tem muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus Cristo. Por isso é que nós investimos na obra missionária, tanto local, quanto estadual, quanto nacional, quanto mundial, porque nós estamos cumprindo o ídolo de Jesus Cristo. Eu não posso estar, por exemplo, nesse exato momento lá no Japão, mas tem missionários nossos lá no Japão. Eu não posso estar exatamente nesta hora que eu estou aqui com vocês, embora através da internet possa estar aí, que chegue lá. Mas eu não posso estar fisicamente, por exemplo, nesse exato momento lá no Acre, mas tem cristãos que estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós investimos na obra missionária, tanto local, quanto estadual, quanto nacional e também mundial. E aí o que acontece nesse caso especial, e espero que não aconteça isso no nosso país, mas nesse caso especial, lá em Jerusalém, como os cristãos eles estavam tomando um volume muito grande em Jerusalém, e como um homem chamado Herodes, tinha um título chamado Herodes, que era o rei, que era muito inteligente, esse cara teve uma ideia brilhante. Sabe qual foi a ideia de Herodes? Herodes pensou o seguinte: os cristãos, sabe que foram que são cristãos, dizem que está no meio deles um tal de Cristo que ressuscitou,
E eles não estão dizendo onde esse Cristo está. Então, onde eles vão, Cristo está no meio deles. Então, se eles vão para um lado, Cristo está lá. Se eles vão para o outro lado, Cristo está lá. Se eles estão numa casa, Cristo está lá. Então, vamos fazer o seguinte: matamos todos os cristãos, e aí matamos o Cristo que está no meio deles. E aí, então, começa a perseguição. E aí, queridos, o que acontece quando começa a perseguição? Os cristãos, assim como todos nós, como tivemos o privilégio de viver, queremos viver até, sei lá quando. Eu quero viver até uns 100 anos. Luciana quer viver até 95, né, Luciana? Vamos morrer juntos. Eu tenho 63, ela é 5 anos mais nova do que eu vivendo 100, ela vivendo 95, nossa família é longínqua, certo? Eu espero que eu vá primeiro do que ela, eu não consigo viver sem ela, espero, mas eu não sou egoísta, então se Deus quiser levá-la primeiro, não tem problema, certo? E os cristãos também queriam viver, toda pessoa normal. É lógico que tem algumas pessoas que elas têm problemas emocionais, às vezes elas até querem morrer, mas na verdade elas não querem morrer, elas querem dar fim ao sofrimento que estão passando. Toda pessoa quer viver, e aí aqueles cristãos também queriam viver, e eles começaram a ser perseguidos. O que acontece? Eles fogem. E aí em Atos capítulo 8, versículo 4, que a Bíblia diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, ou seja, o dunamis, a dinamite do Senhor agora estava funcionando. E ali, no meio daquelas pessoas que estavam perseguindo os cristãos, tinha um jovenzinho afoito, arrojado, ousado. Sabe quem era esse jovenzinho? Saulo de Tarso. Aquele moço, ele tinha pretensões políticas. Ele queria ser governador de província e tinha todas as competências para ser, e dependendo da competência dele, poderia se tornar um imperador. E aí por isso que ele pede autorização: eu vou matar os cristãos, porque quanto mais cristãos eu matar, mais credenciais eu terei. E aí ele tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo desce do céu, e aí que coisa fantástica por isso. Sabe aquela pessoa que às vezes te persegue no seu trabalho? Sabe aquela pessoa que tenta te desprezar? Sabe aquela pessoa que tenta te desmoralizar? Sabe aquela pessoa que tenta te ignorar? Não faça nada contra aquela pessoa, só ore por ela. Porque enquanto Saulo de Tarso estava ali vendo, não só vendo, mas tentando mataram o primeiro mártir do cristianismo, Estevão sabia, e todos nós sabemos. Se você não sabe, nós como cristãos, nós podemos orar imprecatoriamente. O que você pode orar imprecatoriamente? É pedir a Deus para amaldiçoar alguém que tenta nos amaldiçoar. Só que nós como cristãos, nós temos que entender que nós devemos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Por isso que Estevão entendeu na essência aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado para os discípulos e que ensinaram para ele. Por isso que, como ele estava sendo apedrejado, Estevão fez a oração mais inteligente, mais sábia que o ser humano pode fazer. Você imagine, queridos, você sendo apedrejado. Imagina você sendo apedrejado. Imaginar, o camarada começa a jogar pedra em você assim, só por ser cristão. E aí você não, o que eu estou fazendo? Não, você é cristão, você deve ser burro. E aí você fazer a seguinte oração: Pai, não lhes impute esse pecado, ou seja, não os puna da forma como eles merecem. Por causa dessa oração de Estevão, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, ele se compadece das pessoas que estavam sendo perseguidas. E o próprio Cristo desce dos céus, porque o próprio Cristo nos defende. Você não precisa ficar defendendo Jesus Cristo. Você não precisa ficar defendendo a Bíblia. O próprio Cristo se defende. Você tem que pregar, você tem que anunciar, você tem que dizer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E aí que realmente você dê um testemunho para que as pessoas possam ver isso na sua vida. E aí então Jesus Cristo desce dos céus e diz para aquele moço: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava perseguindo os cristãos. Se Saulo estava perseguindo os cristãos e Jesus Cristo disse que Saulo estava perseguindo
Isso quer dizer que todas as pessoas que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que são chamados de cristãos, que somos chamados de pequenos Cristos. Nós precisamos ser os pequenos Cristos onde nós estivermos e fazer com que esse Evangelho possa se difundir por todos os lugares do planeta Terra. E aí então Jesus Cristo desce dos céus e escolhe aquele moço que se torna, do meu ponto de vista, o maior missionário que o mundo já ouviu falar. Pedro, Tiago, João, aquela turma toda que andou junto com Jesus, não entenderam na íntegra o que Jesus Cristo tinha ensinado para eles. Mas Saulo de Tarso, em um momento que ele teve com Cristo, aliás, ele disse que o próprio Cristo ensinou para ele. Ele não aprendeu nada do que ele fez com os apóstolos, ele aprendeu com o próprio Cristo. Está registrado no livro de Gálatas, na carta que ele escreve aos Gálatas. E a partir então que ele tem encontro com a pessoa de Jesus Cristo, ele começa a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou a dunamis, ou a dinamite do Senhor Jesus Cristo, começa a espalhar pela Europa. Aí depois os europeus, eles começam a trazer esse Evangelho para a América do Norte. Da América do Norte vem para a América do Sul, da América do Sul vem para o Brasil, do Brasil chega no Paraná, do Paraná chega em Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu chegou na sua casa. O dínamos, a dinamite, o poder do Senhor continua sendo espalhado. Agora a pergunta que eu faço para você é: você quer ser essa dinamite do Senhor? Você quer ser esse poder do Senhor? Você quer ser essa testemunha do Senhor por onde você for? Mas a segunda característica que denota que aquela igreja era uma igreja ousada, ou era uma igreja que demonstrou que a experimentou o avivamento, é a união. Você vai clicar lá para mim, vai? Por favor, clica lá para o pessoal acompanhar. A união. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, a Bíblia nos diz que os que criam tinham tudo em comum. Se a primeira questão, ou a demonstração de que aquela igreja era avivada, ou avivada era aquela igreja, o que norteava o avivamento daquela igreja era a ousadia, ou seja, eles queriam conquistar o mundo. A segunda é que eles eram unidos, porque eles sabiam que só conseguiriam conquistar o mundo se estivessem unidos. Quanto mais nós nos unirmos para pregar o Evangelho, muito mais nós vamos conseguir anunciar esse Evangelho de forma muito mais proativa e eficaz. Terceira característica que denota que aquela igreja experimentou o grande avivamento foi a alegria. Pensa numa igreja feliz. Pensa numa igreja alegre. Em Atos capítulo 2, versículo 46, a parte B, a Bíblia nos diz que eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, ou seja, reflexo do amor. Eles se viam satisfeitos com o que tinham. Qual era a satisfação deles? Cristo. Só isso. Cristo era suficiente para eles. Você via isso, queridos? Cristo era suficiente para aqueles irmãos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quando eu faço para você, eu faço para mim também, tá? Aí depois eu pergunto para minha esposa em casa: será que eu vivo isso que eu estou falando? Aí depois vocês perguntam para ela, tá bom? Eu posso dizer por ela o que ela pensa de mim. E a pergunta que eu faço para vocês é que Cristo é suficiente para você? A pergunta é difícil de responder. Parece fácil de responder. Eu acredito que todos nós gostaríamos de responder sim, mas nem sempre Cristo é suficiente para nós. Tem algumas situações que nós até duvidamos de que Cristo está junto conosco em algumas dificuldades que nós passamos. Mas aqueles irmãos, eles viviam alegres porque eles tinham a concepção que Cristo era suficiente para eles. Quarta e última característica que denota que aquela igreja experimentou um grande avivamento era o louvor ou a adoração. E em Atos capítulo 2, versículo 47, a parte A, a Bíblia nos diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Ou seja, fruto da compreensão dada pelo Espírito Santo, eles viviam adorando a Deus em casa, no trabalho,
escola e do templo. E uma coisa especial aqui. Vocês pensam que aqueles irmãos eles iam para o templo como nós vimos aqui agora? Vocês pensam que aqueles irmãos iam para o templo sentados mesmo no calor deles? No ano que vem, se Deus quiser, com ar-condicionado, bem confortável. Mas vocês pensam que eles iam e ficavam sentadinhos assim? Olha o que acontecia. Eles se reuniam nas casas, eles falavam e viviam o cristianismo, o evangelho diante da sociedade que viviam. E aí eles recebiam aquelas pessoas nas suas casas, testemunhavam de Jesus Cristo. E aí o ponto de encontro deles era no templo. Só que no templo só entravam os judeus. E aí o que acontecia? Imagine, aquele povo todo vinha para o templo. O ponto de referência deles era o templo. Então o que eles faziam? Eles ficavam lá fora, louvando o Senhor. Agora vocês imaginam, pastor, você imagina aquele povo indo pelas ruas e chamando os vizinhos, vamos lá para cultuar ao Senhor. E aí chega lá e começa a cantar, por exemplo, o Salmo número 8. Ó Jeová, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra, aleluia. E aí o povo lá celebrando o Senhor, com vibração, feliz da vida. E aí o povo, os judeus aqui, em todos aqueles rituais deles, desse jeito. Alguns que estavam aqui começaram a ver a alegria do povo de lá e saíram para cultuar o Senhor lá e se convertiram. Por causa disso, os que estavam aqui começaram, juntamente com as lideranças políticas, perseguir os que estavam lá. Aqueles cristãos daquela época, onde eles estavam, eles adoravam ao Senhor. O ponto de referência deles era ir lá no templo, porque eles sabiam que ali tinha um povo que também adorava o mesmo Deus, o Yahvé, o mesmo Deus que nós adoramos, nós cristãos adoramos. Os judeus também se reverenciam. É o Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade dos seus pecados. Mas aquele povo ainda não recebeu Jesus Cristo, por isso também eles precisam de conhecer o Cristo que nós conhecemos, para eles terem a alegria de adorarem aquele que de fato é o Senhor da vida. E aí, queridos, na lei de Isaac Newton, se eu não me engano, a terceira lei de Isaac Newton, se tem algum físico aqui e diz errado, eu não corrijo, mas a terceira lei de Isaac Newton, que diz que para toda ação existe uma reação. Então, se a igreja fazia a parte dela, Deus tinha que fazer a parte dele. Na verdade, não é porque a igreja fazia que Deus tinha que fazer, é porque Deus via no coração daquelas pessoas aquilo que era o desejo do coração dele, e aí, consequentemente, ele fazia a parte dele. E aí destaca bem rápido duas consequências ou duas ações de Deus em favor daquela igreja, porque ela cumpria na íntegra aquilo que era o desejo do coração do Senhor. A primeira é que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Que maravilha! Atos capítulo 2, versículo 8, a Bíblia, capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Hoje, nesse exato momento, em algum lugar do planeta Terra tem alguém sendo salvo, está sendo enviado por Deus para fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Hoje continua acontecendo dessa forma. Eu quero desafiar aos irmãos aqui da igreja, das igrejas batistas e de outras denominações, talvez que estejam aqui, que estão representando as suas igrejas. O meu desejo é que a igreja local também comece a experimentar isso, porque isso vai fazer a grande diferença no bairro onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, no estado onde nós estamos, no país onde nós estamos e no planeta Terra. Segunda consequência, Deus dava poder. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro e João estavam cheios de Espírito Santo, e eles estavam lá dentro, todos os dias, 3 horas da tarde, eles iam orar. Era o último momento que eles podiam estar junto com os judeus para orar. E aí um dia, Pedro e João
Imagine o pastor Elias. Eles andaram com Jesus e eles viram milhares de milagres que Jesus Cristo realizou. Porque tem alguns que estão registrados na Bíblia. Mas se você for conferir na sua Bíblia do Evangelho conforme na evangelista João, no capítulo número 21, versículo número 25, o último versículo do capítulo do livro de João, do Evangelho de João, a Bíblia nos diz que se tentassem lutar todos os milagres que Jesus Cristo realizou, não teria material, não teria papiro, não teria papel, não teria livro na face da terra que comportaria todos os milagres que Jesus Cristo realizou. E os discípulos viram isso. E agora, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, ou seja, o Cristo que tinha voltado para os céus e desceu através do Espírito Santo, que agora estava dentro deles, eles estavam entrando no templo. De repente eles veem aquele moço que há 40 anos ele mendigava ali, ele pedia esmola porque era coxo, era um deficiente físico, e todas as vezes ele recebia inclusive o sustento da sua casa através daquelas esmolas. Naquele dia, Pedro e João estavam entrando, e aí de repente eles olham aquele moço. Eu imagino aquele momento interessante. Se de repente aconteceu assim, é fruto da minha imaginação, não está isso escrito na Bíblia. Aí Pedro olha para ele, olha para o João. Juntos tem alguma coisa para dar para o nosso amigo? Não tem nada. Você não tem nada, não tem nada. Pô, Pedro, pô, João, não dá nada. E aí Pedro e João, cheios do Espírito Santo, e só cheios do Espírito Santo, diz o seguinte para aquele moço: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levante. Aquele moço levantou, deu a mão a Pedro, levantou. Eu imagino o susto que Pedro e João levaram. Foi o primeiro milagre que eles fizeram. Imagina o susto que eles levaram. Eu levaria um susto para eles, mas eu imagino o susto. Ele veio da rua, eu entrada lá, levanta e anda, o camarada saindo junto com você. Pelo amor de Deus, ele leva um susto terrível. A gente não tem noção do poder que a gente tem sobre nós. E aí então Pedro e João, pô, nós levaram aquele susto, foram entrando do lado dele, junto com aquele moço, mas o que aconteceu com você? Vocês são poderosos. Aí o povo viu Pedro e João entrando com ele. Aí falaram assim: quem é você? Você não é aquele camarada, você enganou a gente o tempo todo aí, você era bom e estava aí enganando a gente, você tem um irmão gênio, tá? Não, sabe o que aconteceu? Esses dois homens aqui, ó, Pedro e João, são cheios de poder, foram eles que fizeram eu levantar. Aí sabe o que Pedro e João falaram? O contrário do que alguns têm falado por aí na televisão, que bota até a placa lá, o nome deles, a foto deles estampada como se eles fossem semideus. Pedro e João disseram o seguinte para eles: nós não fizemos isso, porque nós temos apenas a dinamis, o dunamis, a dinamite, o Espírito Santo dentro de nós. Mas quem fez isso é quem tem o exousia, o poder sobrenatural, Jesus Cristo. Por isso eles foram presos. Só porque eles falaram que não foram presos. Mas Deus continua dando poder. Você acredita que Deus continua dando poder a você? Se você não acredita, eu quero desafiar você nesta noite a você de fato entregar totalmente a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, sabendo que você tem esse poder que é delegado pelo próprio Cristo, mas que é Ele que deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos lá. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. O desenvolvimento espiritual, tanto pessoal como coletivo da igreja, deve seguir a orientação da Bíblia, que proporciona ousadia, amor, alegria, satisfação e adoração ou louvor a quem de fato merece: Jesus Cristo. Baixa a cabeça, eu quero orar com você nesta hora. E eu gostaria de perguntar para você nesse momento: você quer experimentar o verdadeiro avivamento em sua vida? Você quer experimentar o verdadeiro avivamento na sua igreja? Você quer experimentar o verdadeiro avivamento na sua cidade? Você quer experimentar o verdadeiro avivamento no seu estado? Você quer experimentar o verdadeiro avivamento no seu país? Você sabia que os grandes avivamentos começaram com pessoas simples,
que se colocaram na dependência de Deus, se tornaram pessoas influentes na oração, no testemunho, no trato com o seu semelhante, mudaram o ambiente à sua volta. Você sabia que os grandes avivamentos começaram com pessoas simples, que começaram a entender o extraordinário de Deus, a quem serviam e se colocaram à disposição dele para realizar a sua obra com mais dedicação? Detalhe, assim como orou o pastor Fabrício, não é possível realizar um trabalho sobrenatural sem um Salvador sobrenatural. Você está disposta a firmar um propósito com Deus e ser uma bênção na vida de seus familiares? Você está disposta a ser uma bênção na vida das pessoas que vivem à sua volta, de ser uma bênção na vida das pessoas que trabalham com você, de ser uma bênção na vida das pessoas que estudam com você? Você está disposto a ser uma pessoa mais convicta e determinada a fazer a vontade de Deus e se comprometer ainda mais com a obra dele, para ser um canal do avivamento do Senhor? Talvez você tenha procurado fazer a vontade de Deus, mas às vezes você tem falhado. E quem falha? Somos seres humanos, somos falhos. Mas se você quer ser uma bênção na vida da sua família, se você quer ser uma bênção na vida da sua igreja, se você quer ser uma bênção na vida da sua cidade, se você quer ser uma bênção na vida do seu estado, do seu país, e quer apresentar a sua vida no altar do Senhor, e quer colocar a sua vida diante dele, e apresentar-se diante dele como sacrifício vivo, para ser um canal da bênção dele, diga para ele do fundo do seu coração. Mas faça essa declaração que eu vou agora apresentar para você, só se você de fato quer ser um canal do avivamento do Senhor. Diga para o Senhor: querido Deus, bondoso Deus, misericordioso Deus, Deus forte, Criador, sustentador e governador de todo o universo, meu Criador, meu Senhor, eu reconheço que preciso de Ti para ser tão determinado, para ser tão ousado, para ser tão amoroso como os cristãos da igreja primitiva. Eu quero ser uma pessoa que promove a união na nossa igreja, na nossa denominação. Eu quero ser uma pessoa mais alegre, mesmo que enfrente dificuldades, e que tenha como objetivo maior adorá-lo acima de todas as coisas. Ah, Deus, eu estou disposta a, na força do Teu poder e na unção do Teu Espírito Santo, viver essa vida que o Senhor me deu com muito mais ousadia, comprometida contigo, buscando a sabedoria do Senhor para viver o Evangelho de forma como o Senhor quer que eu viva, equilíbrio e a essência do meu Evangelho baseado na Tua palavra. Deus, eu quero segui-lo com muito mais determinação e com todo entusiasmo. Eu quero segui-lo com todo o meu coração. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero depositar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero alcançar a plena paz. Eu quero ser restaurado na minha fé. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Querido Deus, eu quero ser sensível à voz do Teu Espírito Santo, para que algo novo aconteça na minha vida, para que algo novo aconteça na minha família, para que algo novo aconteça na minha igreja, para que algo novo aconteça na minha denominação, para que algo novo aconteça no meu estado, para que algo novo aconteça no meu país. Eu quero ser sensível à voz do Teu Espírito Santo. Se por um acaso você fez essa declaração para o Senhor, se do fundo do seu coração você disse isso para Deus, levante a sua mão, que eu quero orar com você nesta hora. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vários queridos estão levantando as suas mãos, fazendo essa declaração. Eu vou pedir para os irmãos do grupo de cântico para estar ministrando um cântico ao nosso coração. E eu vou convidar a igreja para que se coloque de pé. Eu vou convidar os pastores que estão aqui para orar pela sua vida. E logo em seguida que os pastores orarem pela sua vida, eu vou pedir que o pastor Elias esteja fazendo uma oração, colocando a sua vida no altar do Senhor. Você que levantou a sua mão, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para que nós pastores estejamos orando por vocês aqui. Por gentileza, pode sair do seu lugar enquanto estamos cantando o cântico. Nós estaremos orando pela sua vida nessa hora.